Se Jesus precisa de nós para alguma coisa, e nós podemos desenvolver essa coisa para dar para Ele, que coisa seria essa? Ou que virtude seria essa? Ou que qualidade seria essa? Vamos tentar entender a partir daquilo que Ele nos propõe. Existem duas leis no universo, que essas são as leis fundamentais. Nós poderíamos dizer que seriam as duas únicas leis que nós necessitamos para viver bem. Todo o resto do sistema legal humano, as constituições das nações, ou mesmo aquele conjunto de leis que há no Velho Testamento, mais de 630 leis que Moisés desenvolve a partir do decálogo de Moisés, mesmo os 10 mandamentos, mas tem duas que são da constituição do universo. Essas duas leis que é, quando se perguntou a Jesus, como se pode resumir os mandamentos de Deus? E ele diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento. Essa seria a primeira lei. E a segunda, ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele diz uma coisa interessante. A segunda é semelhante à primeira. Seria então a ideia de que amar a Deus é tão importante quanto amar ao próximo. Mas ao mesmo tempo, esse amor ao próximo, ele só vai ser concretizado quando nós amarmos quem? Vocês percebem? Então ele diz assim, ama a Deus, ao próximo, volta para aqui, como a ti mesmo, aí eu volto para o começo. É um ciclo. Essa é a trindade. É uma das concepções de trindade que nós temos. O Criador, o ser criado por Ele e todas as outras criaturas por Ele também criadas. Então nós poderíamos concluir que se eu obedecer o primeiro e mais importante mandamento, eu preciso desenvolver em mim uma capacidade de amor próprio muito grande. Agora a grande questão é, por que que a gente tem dificuldade de se amar? O que que nos impede de nos amarmos? O que que faz com que as pessoas achem que não são capazes ou não mereçam servir a Jesus? Servir numa tarefa junto ao Evangelho de Jesus, em qualquer lugar, em qualquer canto. O que nos torna incapazes de perceber o que nós temos como potência? Se Jesus diz isso, que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, colocando nós mesmos como a primeira condição de um amor que vai se reproduzir em relação a Deus e em relação aos outros. E João vai dizer que mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama ao seu próximo a quem viu. Imagine então um homem que não ama nem a si mesmo, que vê todo dia. Porque o próximo eu vejo, vez por outra, mas a minha eu vejo o tempo inteiro. O que inibe esse amor próprio? De onde estaria a origem dessa sensação de impotência? Jesus ele vai dizer o seguinte, que para a construção desse amor próprio, nós temos algumas potências, pouco percebidas, pouco entendidas. Ele diz que nós somos a luz do mundo e que nós somos o sal da terra. O que que nós podemos entender por ser a luz do mundo? Imagina alguém chegar perto de você e dizer assim, você é a luz do mundo. Você pode até pensar assim, esse cara deve estar doido. Eu? Na minha vidinha, cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de creca na cabeça, de milindre, de culpa, eu ser luz? Como assim? E o sal da terra? Qual é a característica do sal? Dá sabor. Então nós somos aqueles que iluminam e que dão sabor à vida. Mas ao mesmo tempo nós não sentimos isso. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: estaria Jesus nesse momento falando essas coisas, fazendo marketing político? Dito assim, vou agradar o pessoal, eu vou dizer uma coisa sobre eles que não é verdade, para eles se sentirem bons. Assim como todas as eleições nós ouvimos dos nossos homens públicos e mulheres públicas, nós precisamos melhorar a educação e a saúde e a segurança neste país. O meu compromisso é com a saúde, a segurança e a educação. Será que Jesus estaria fazendo uma propaganda desse tipo, enganosa? Poderíamos nós aqui amanhã, na sexta-feira, ir no Procon, processar por propaganda enganosa? Então, veja só, se ele vê uma coisa na gente e a gente não vê, eu acho que alguém está errado nessa história. Você já parou para pensar? Se ele vê luz em mim, se ele vê sal em mim, ou como ele mesmo também diz, sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, ou seja, um trabalho, é um processo. Quem está errado? Ele ou a gente?
Não demore a responder não, só vai me dar um desespero. Estaria ele errado ou nós estamos errados? Muito bem. E nós estamos errados por quê? Porque nós não conseguimos enxergar em nós a luz e o sal que ele enxerga. Concordam comigo? E por que que nós não conseguimos enxergar? Porque talvez, na nossa expectativa infantil, para que a gente possa ser essa luz e esse sal da terra, nós temos que ser bem perfeitos. E como a gente se sente muito imperfeito, a gente não consegue entender que isso é possível. Porque talvez para nós isso só seja possível depois de milênios de transformação. Mas ele não diz que quantidade de luz e de que sal que nós somos. Nós é quem vamos provar isso para o mundo. Mas ele garante que existem em nós essas características. Mas nós não enxergamos isso. Porque talvez na infância a gente ouviu assim, de um pai ou de uma mãe menos desavisada: você está pensando que você é quem? Você não vai dar para nada. Ou alguém que nos criticou, que nos humilhou na escola: você é burro, você é feio, você é incapaz, você só faz coisas erradas, você nunca faz nada que preste, você começa e não termina. Eu poderia citar uma lista aqui, todo mundo ia se identificar com uma dessas frases e dizer: pronto, isso é a minha cara, né? Mas se tem toda essa problemática de defeitos, será que seria isso que inibe nós enxergarmos a luz que nós temos? Esses medos. Medo de não se sentir aceito, que é um medo muito grande que todos nós temos. Medo de sermos excluídos pelos outros, que é um medo que nós temos também. Porque talvez seja o fato de que nós temos dentro de nós esse monstro, né? Esse lado nefasto que faz com que a gente se sinta incapaz de servir a Deus ou de devolver ao seu Filho Jesus aquilo que ele nos possibilita como talento. A pergunta que ficaria na sequência seria o seguinte: por que isso acontece? De que forma isso acontece? Esse medo. E como é que ele me inibe? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós estamos tão acostumados com a infelicidade e com a incompetência que a gente se assusta quando as coisas dão certo. A gente é tão acostumado com a derrota que a gente, com a vitória, acha que alguma coisa deu errado. Talvez se Jesus chegasse aqui e olhasse para você, você achasse que ele estava olhando para outra pessoa. Não pode ser para mim. E o que aconteceria agora se todas as nossas mentes fossem abertas e fosse projetado aqui no alto o pensamento de tudo que a gente está pensando agora e tudo que a gente já fez na vida? O que é que vocês acham disso? Não ia prestar não, né, Mônica? Eu acho que alguém ficaria aqui para ser visto. Eu correria léguas. Eu me lembro de um vigilante que a gente contratou para a clínica. No primeiro assalto, ele passou 3 dias foragido. Ele correu tanto da clínica com medo do bandido que a gente passou 3 dias para achar ele. A gente sentiu que não adiantava o vigilante. E aí a gente começou a usar o evangelho: se Deus não guarda a casa, em vão guarda o vigia. Então é melhor apelar, nesses dias de Campina Grande violenta, apelar para Deus, né? Então, o que acontece? Esse sentimento, essa fuga. Por quê? Porque ela é cômoda. Porque toda pessoa, veja só, as pessoas elas olham pessoas interessantes e elas gostariam de ser interessantes, mas elas não estão dispostas nem a fazer o sacrifício para se tornar interessantes, nem a assumir o compromisso que é o peso de quando você se torna capaz de fazer alguma coisa. Porque é um peso sobre as pessoas. A gente vê só o lado glamouroso das coisas, nunca vai para os bastidores para saber o que acarreta aquele tipo de característica ou aquele tipo de capacidade que a pessoa desenvolveu. A gente só pensa no produto final daquilo ali. Então, muitas vezes, nós preferimos nos sentir menor porque tem uma coisa muito cômoda nisso: eu não tenho que fazer nada. Eu estou cuidando só de mim, então eu não tenho força para servir ninguém. Quem sou eu para servir alguém? Eu não tenho essa potência. Mas acontece que a possibilidade da potência foi dada para nós. O que falta é fazer eclodir essa potência. Ah, mas você não sabe o que eu vivenciei. Você não sabe os meus traumas, a minha educação. Você não sabe como foram meus pais, como é meu casamento, como é a relação com os filhos. Enfim, nós poderíamos aqui inventar um monte de desculpas para dizer porque que a gente não está em ativo serviço no bem. Ou seja, devolvendo para o Cristo tudo aquilo que Ele nos solicita, tudo aquilo que Ele nos dá. A gente poderia pensar sobre isso. As desculpas seriam muitas desculpas que a gente teria para a nossa inatividade.
contanto que eu não tenha que ter responsabilidade sobre ninguém. Só que ele coloca como um propósito, como uma possibilidade. Vamos imaginar então que essas pessoas tentaram nos apagar na nossa infância ou na nossa adolescência. Mas mesmo esse apagamento que alguém pode fazer conosco é opcional. Vamos pegar um exemplo clássico, recente, de um homem que passou quase 30 anos preso, nome Nelson Mandela, num país de uma minoria de 5% de brancos que dominava 95% da população negra. Eles não deixavam os negros aprenderem inglês para que eles não pudessem se comunicar e se organizar. Era cada um no seu dialeto. Eles jogavam os grupos étnicos uns contra os outros para, na briga entre eles manterem a hegemonia política e militar dos brancos. Nelson Mandela se insurgiu contra tudo isso. Mas ele passou 30 anos preso, vendo por uma grade um terreno que só dava para pedras, e passou 30 anos ouvindo: você não é ninguém, você não é capaz, você não representa nada. E ele não deu ouvidos a isso. E quando ele saiu, ele foi eleito presidente da África do Sul, e todo presidente de uma nação, ele também é o comandante em chefe do exército, de todas as forças armadas. E agora aquele homem que havia sido preso 30 anos por esse mesmo exército, era o comandante em chefe desse exército. Qualquer um de nós poderia pensar que era a hora dele se vingar. Mas o que mais foi incrível na trajetória dele na prisão é que não foi ele ter vencido o apartheid, que era o regime de segregação racial que havia na África do Sul. Não foi ter vencido o apartheid e ter se tornado o presidente da África do Sul. Foi dentro da prisão ter vencido o seu ego. Porque quando ele saiu, ao invés dele se vingar e colocar o país numa guerra civil, como aconteceu com Angola e outros países africanos, quando conseguiram se libertar dos europeus, ele manteve o povo unido para evitar a destruição do seu país. Muito mais alto falava a unidade do seu povo do que o seu ego de 30 anos de prisão e apagamentos psicológico, social e político. Ele tinha motivos para se vingar ou tinha motivos para morrer na prisão, desistindo de tentar lutar pelos outros. Então significa dizer que a gente poderia elencar aqui quantos jovens, quantos seres humanos que nascem nas periferias físicas, econômicas e existenciais da Terra, que teriam todas as justificativas para não acontecer como pessoa e dão como resposta a vida, a vitória pessoal. E quantos de nós, com todas as circunstâncias materiais e emocionais favoráveis, por um pequeno probleminha, temos aí a justificativa para apenas reclamar e nada fazer. Mesmo assim, há uma aposta em nós de Jesus. E a gente poderia ver essa aposta naquilo que a gente visualiza do contato com ele no Evangelho dos evangelistas João, Marcos, Lucas e Mateus, com as figuras que ele encontra durante a sua passagem no Evangelho. Quem era a mulher que quase foi apedrejada? O que ela tinha feito, gente? Ela tinha adulterado. Muito bem. Então aquele homem encontra aquela mulher em adultério e pergunta: cadê teus acusadores? Ao final da cena. Ela diz: ninguém está mais aqui, Senhor. E ele diz: eu também não te acuso. Então sabe esse problema terrível que você tem guardado na sua cabeça e se sente um monstro por isso e não precisa contar aqui? Ele não lhe acusa por isso. Essa dor que você carrega dentro de você, ou essa mágoa, ele não lhe acusa por isso. A única coisa que ele quer é que você siga, vá, não volta a pecar, continua teu caminho. Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. O que é um cobrador de impostos numa terra invadida por uma outra potência? Imagine que o Brasil fosse invadido pelos Estados Unidos e que eu me tornasse cobrador de impostos. E eu ia na casa de vocês, até porque eu conheço muitos pessoalmente, e iria pedir, olha, eu quero tanto para dar para os americanos, manter o exército aqui invadindo, humilhando e violentando as filhas de vocês. Vocês iam me ver como? Ai, de mortal. Zaqueu era essa criatura. Cobrava impostos do seu povo para Roma. Essa mesma Roma que explorava seu povo. Então, quando Jesus foi chegar na região onde Zaqueu se encontrava, ele queria ver Jesus.
Mas, conforme a narrativa do evangelista, ele era um pouco de estatura mediana. Mas imagine que Jesus vai passando na rua e era meio como um desfile, todo mundo esperando ele passar. Então imagina Zaqueu no meio da multidão, querendo passar para furar a multidão e ver Jesus. Quando alguém percebia, alguém cutucando e que olhava, que via que era Zaqueu, que reação tinha? Mas olha essa peste aqui, esse miserável querendo ver Jesus. Sai, miséria, sai daqui. Ninguém deixou Zaqueu passar. Ninguém deixou Zaqueu passar. Ele poderia ter feito o que depois disso? Ido para casa, desistido. Ele sabia que era um traidor do seu povo. Sabe por que ele sabia disso? Ele tinha consciência disso. Foi o que ele fez. Subiu numa árvore. Uma atitude. Ele subiu numa árvore. Vocês acham que se Zaqueu não tivesse subido na árvore, Jesus ia comer na casa dele? Porque no meio de uma multidão de maior parte das pessoas, cidadãos comuns, ele foi almoçar na casa do mais corrupto daquela região. Porque ele não se concentra no defeito, ele se concentra na possibilidade. Ou como diz Paulo, a luta não é contra o pecador, a luta é contra o pecado. Não é contra você, é contra as atitudes que você tem, mas não é contra você. Ele não viu o traidor do povo, ele viu um homem que estava manifestando um desejo de mudança. Subir na árvore e dizer: eu sou um déspota para o meu povo, mas eu quero conhecer esse homem. E ele vai almoçar lá, na casa de Zaqueu. Porque ele não se concentrou na figura equivocada, temporal do ego de Zaqueu, mas naquilo que ele poderia ser. Ele se concentrou em ver naquele homem a luz do mundo e o sal da terra. Quem era Paulo? Que nome nós damos Paulo? Saulo era o que dos cristãos? Perseguidor? Já ouviram falar nisso? Que Saulo perseguiu os cristãos? Todo mundo ouviu falar nisso? Concordam comigo? Saulo perseguiu os cristãos. Vocês sabem o que é politicamente correto? Politicamente correto é um termo criado pelos americanos para definir quando você diz uma coisa dura de uma forma que não fere. Então, por exemplo, Chico Xavier se referia às prostitutas como nossas irmãs que vendem suas forças sexuais. Não é mais suave? Então dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é suave, porque Saulo não era só isso. Vamos ver o currículo de Saulo, para a gente entender com que figurinha Jesus conversava e o que é que ele fazia depois com essas figuras. Saulo era um homem rico, um homem culto, fazia parte do Sinédrio, era um doutor da lei, mas o seu país era um país invadido por Roma. Em algum momento vocês veem na narrativa do Evangelho que Saulo se reuniu com o Sinédrio para tramar contra Pilatos e libertar a Judéia, que ele se reúne em prol da libertação política do seu povo, que ele gasta suas energias e suas forças para tornar a vida do seu povo melhor. Quando ele resolve usar suas forças, de que modo ele usa? Paulo ele não era um perseguidor de cristãos. Paulo ele era um traidor do seu povo porque nada fez pelo seu povo e era assassino. Perseguidor é aquela pessoa que não trabalha a porrinha, ele é um perseguidor. Saulo era um assassino. Ele matava. Enquanto o seu povo vivia na lama e no charco da humilhação de uma invasão de outra nação, ele na sua pequena elite, porque Roma dominava uma região, mas não mexia com a elite, para que a elite não ficasse à frente do povo para retomar o poder. Ele deixava a elite ali acontecendo. Herodes podia ficar como rei, não mandava em nada, mas ficava lá no seu castelo. O Sinédrio ninguém mexia, a burguesia ficava intacta. Eles queriam explorar o povo e assim a burguesia ficava imóvel, não fazia nada, porque ela continuava seus privilégios, enquanto que o povo pagava a conta dos invasores. E Saulo não fazia nada em relação a isso. Quando ele resolve fazer alguma coisa, é matar aqueles que pensam diferente deles em termos de fé. Vamos pensar num homem que recentemente faz parte de um grupo de nações que se sente desprestigiado, que resolveu utilizar a sua ideia de confronto de fé para assassinar. Ele
fazia parte de uma elite do mundo árabe, da Arábia Saudita. A família dele, Bin Laden, é uma das mais ricas do mundo. E ele, ao invés de tentar transformar o seu povo e construir uma nação melhor, melhorar a qualidade de vida do povo árabe e do povo muçulmano de uma forma geral, ele resolveu matar quem pensava diferente dele. Então estou dizendo para vocês que Saulo era como um Osama Bin Laden, um homem rico que se preocupava apenas em matar quem pensava diferente dele em termos de fé. E quem foi que Jesus foi buscar em Damasco? Um arrogante traidor e assassino. Imaginem o que não aconteceu na cabeça de Saulo quando ele encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, cai a ficha. E ele começa a lembrar do início da sua vida como judeu. Ele começa a lembrar do Bar Mitzvah, que é aquela iniciação do jovem, que seria uma espécie de primeira comunhão, guardada as devidas proporções para nós cristãos. Que ele vai lá, ele vai ler a Torá. Quando ele começa a relembrar as tantas vezes que ele leu o profeta Elias dizendo que o Messias viria. Quando ele leu o Salmo 1, que reforçava a ideia de Elias dizendo que o Messias viria para alargar a vereda da justiça. E ele não tinha entendido, e finalmente caiu a ficha que aquele homem era o que ele esperou toda uma vida, e que sua cegueira fez com que ele não só não enxergasse, como matasse as primeiras pessoas que enxergaram antes dele a luz que era Jesus. Imagine, durante alguns segundos, todo um filme de uma vida, de um homem que esperava um Messias que não reconheceu e que só agora o reconhecia, depois de ter se equivocado profundamente, matando aqueles que o seguiam. E Jesus não estava preocupado com o assassino, com o orgulhoso, com o vendido socialmente Saulo de Tarso. Ele estava enxergando nele a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, nada do que nós tenhamos no peito de decepção pessoal, de dor e de vergonha se compara ao que Saulo fez. E nem por isso Jesus deixou de buscá-lo para redimi-lo. Então não existe nenhuma dor interna, nenhum defeito terrível que nos incapacite de servir. Porque não é nele que Deus se concentra, mas na potência que nós temos de transformar tudo isso. Final de ano, muitos de nós faz planejamento para 2014. Geralmente são planejamentos fantasiosos. De repente você é uma pessoa que adora fofocar e diz assim: não, ano que vem eu não fofoco mais. Do outro lado, os mentores espirituais fazem: eu acredito. Você quer mudar uma característica sua em vez de traçar uma meta. Quando eu quero mudar uma característica, o que é que acontece? Eu prometo que não vou fazer tal coisa, ou que vou fazer tal coisa. Tipo, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais caminhar muito, comer muito, ou então, eu vou caminhar mais, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais preces. É sempre prometendo fazer ou não fazer alguma coisa, e assim de forma cabal. Ou isso ou nada. O que é que acontece? A primeira queda, a segunda queda, você diz assim: tá vendo, eu sou incompetente. Não adianta, eu desisto. Sou assim mesmo. Por quê? Porque você planejou falsamente. Você se conhece, sabe dos seus limites e criou um plano para dar errado. Você criou esse plano para dar errado, para depois não ter que continuar ele e dizer: eu não consigo. E não é assim que muda. Não é assim que a luz do mundo e o sal da terra surge. É um processo. Então, se você se programar para no ano que vem falar, ao invés de 3 horas por dia da vida dos outros, falar 2 horas e 50 minutos, você vai comemorar os 10 minutos que você deixou de destruir a vida dos outros. Ao longo de um ano, multiplicando 365 dias por 10 minutos, serão horas e horas que você não terá investido no mal. É assim que se programa. Em vez de o ano que vem imaginar que você vai virar anjo e se iluminar, lembremos a música que vocês cantaram aqui com Semearte: um dia todos nós seremos anjos. Para isso nós temos que vamos trabalhar e acreditar. Ou seja, há um processo, há um trabalho.
É com esse tipo de gente que Jesus conta conosco, os discípulos. Um negou 3 vezes. Não conheci esse homem, não. Os outros sumiram. Não tem nem notícia do que fizeram. Só um, mais jovem, foi lá no Gólgota acompanhar a crucificação. Depois ficaram morrendo de medo, presos. O medo da perda da vida física. Foi preciso o mestre voltar, entrar nas portas e dizer que estava de volta. Para eles voltarem a acreditar. E mesmo assim Jesus contou com eles. Por que não vai contar com a gente? Será que nós somos esses criminosos que eu descrevi aqui? Um matador de pessoas, um cobrador de impostos? E mesmo assim Jesus viu possibilidade? Não há mais como usar como desculpa essa visão infantil que nós temos de nós mesmos. Se existe algum presente que a gente pode dar a Jesus, é se amar. Se amar mais do que qualquer criatura na terra. Porque só aquele ser que se ama é capaz de, experimentando em si o próprio amor, conseguir amar quem está perto. É justamente a infantilidade, a falta de amor próprio, que faz com que as relações não funcionem. Porque você vai para uma amizade, para um trabalho, para um casamento, esperando que o outro lhe ame. Porque você é carente e quer que o outro tape as suas questões emocionais. Tudo começa a funcionar de fato quando você está disposto a oferecer. Independente da resposta do outro. Ao final eu posso até concluir que, bom, eu fiz de tudo e não tem um feedback positivo, eu posso ter a opção de dizer não dá. Eu quero alguém que seja capaz de devolver um pouco do que eu dou. Nada justifica mais ficar parado. Porque nenhum dos grandes defeitos que nós temos, para Deus é mistério. Coisas que a gente nem pronunciou para os outros, para Deus não é mistério. Mesmo assim, Ele nos ama intensamente. Eles contam conosco intensamente. Precisam sim de nós. Jesus precisa de nossas mãos para ajudar as pessoas caídas. Precisa dos nossos ouvidos para que nós possamos escutar a dor dos outros e não só a nossa. Precisa da nossa boca para a gente transmitir uma mensagem de conforto, de esperança e de fé. Precisa da nossa mente para pensar positivamente e orar. Para que nós possamos fazer a diferença, equilibrar as forças de um planeta que está passando por um momento de profundas e dramáticas transformações. De valores deturpados, de famílias caídas, de um Natal que certamente foi muito mais regado à cachaça e à bebida do que à confraternização fraterna entre as pessoas. Em que nós perdemos total propósito entre o que é uma ceia de afetos e uma ceia de enfeites. A única coisa que ele chama é para uma vivência simples da vida, do evangelho, no cotidiano. E aí vem a grande questão, tá? Então eu posso? Pode. Mesmo com todo defeito? Sim. Não é ficando perfeito que eu vou servir, é servindo que eu vou me aperfeiçoar. Não é me tornando uma pessoa melhor que eu vou chegar num lugar e me candidatar para prestar algum serviço de bem. É me candidatando e prestando algum serviço no bem que eu vou me tornando uma pessoa melhor. Por isso que Jesus diz, vem como você está, desse jeito. Porque Ele refaz. É só se permitir nesse processo de construção de uma nova identidade de pessoa. Para servir do jeito que está. Para fazer planejamentos realistas. Para daqui a 10 anos. Metas realistas. Para que eu vá construindo. Deixar de se ver como incapaz, como burro, como feio, como pobre, como miserável. Todos aqueles adjetivos que são carregados de preconceito e de uma visão distorcida que nós temos de nós. Porque se Jesus vê luz e sal em nós e nós não enxergamos, é porque nós é que estamos cegos. E temos que escolher se nós vamos nos enxergar a partir dos olhos do mundo ou a partir dos olhos de Jesus. Para que a partir dessa crença que de fato, apesar de tudo que nós somos, dos defeitos que nós temos, nós podemos servir a Deus sim. Nós podemos construir uma vida melhor sim. Nós podemos sair hoje aqui com o compromisso pessoal de servi-lo. Eu vou ter que vir aqui conversar com Santana e fazer alguma coisa na UF. Se quiser sim, mas não necessariamente. Porque o Salmo 100, ele faz a seguinte proposta: celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra e servir Ele com alegria, porque Deus é bom. E qual seria o melhor canto para servir a Deus? Aqui, na missa, no culto, uma vez no final de semana. Lugar mais difícil, em casa e no trabalho. É o lugar onde a gente serve a Deus. Observe como a gente faz o contrário. Você não sabe onde eu trabalho, tu não sabe as pestes que trabalham comigo. O argumento, claro, pode ser esse, né? Se você soubesse quem trabalha comigo, você não estava falando de servir com alegria. Eu vou para lá servir com tristeza, com depressão, com desejo pré-suicida, porque é umas criaturinhas pesadas. Sabe, você está pegando o peso dessas pessoas para você? Isso é opcional. Interessante é que pesquisas no mercado de trabalho mostram o seguinte: quando você não gosta do lugar onde você está, profissionalmente falando, a melhor forma de você sair de lá, paradoxalmente, é se tornar o melhor funcionário da empresa. Porque vai criar as condições para que você saia dela. Ou porque você vai adquirir mais competência, ou porque alguém do mercado vai ver sua competência e vai lhe convidar para trabalhar na empresa dessa pessoa. O que a gente faz quando está com raiva da empresa? A gente sabota. E aí morre nela, aposenta. Eu lembro que eu fui para uma reunião de aposentadoria de uma professora da universidade. Ela estava se despedindo e tal, e fizeram um bolinho, um refrigerante para ela. E aí aquele clima de despedida da colega que estava se aposentando, e ela fez: eu queria falar para agradecer a vocês esse momento, para dizer que hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque finalmente eu vou ter que deixar de olhar para a cara de vocês, seus cínicos, mentirosos, que passaram a vida me perseguindo, me maltratando, falando mal de mim, e agora vem se despedir para ver se de fato eu vou me embora e não volto mais. Não é brincadeira. E ela estava sendo verdadeira. Muito. Porque o clima dentro das academias é tão terrível, a competição entre os professores no mundo acadêmico é tão terrível, que nos Estados Unidos chega-se a matar alguém para ficar no primeiro lugar num artigo científico. Já aconteceu casos assim. E conversando com um amigo meu que está fazendo doutorado na França, preocupado com essas questões, perguntei se lá era assim também. Ele disse: na França é tão sério isso, Rossandro, que aqui se diz que Deus criou a educação e o Satanás os colegas de departamento, para sentir o clima de harmonia que é entre as pessoas. Então ela estava dizendo uma verdade. Agora, eu preciso ser amargo porque o ambiente é amargo? Não. Como é que eu posso me candidatar ao mais se eu não faço o mínimo? Como? Eu tenho que servir a Deus com alegria naquilo que eu faço. Porque primeiro é misericórdia infinita, aquilo que Santana começou a falar sobre gratidão no dia de hoje, que Paulo vai nos dizer: sejamos gratos em tudo. Porque a gente se equivocou profundamente no passado, Deus manda a gente de volta. Geralmente a gente vai trabalhar no mesmo lugar que a gente errou, usando os mesmos recursos que a gente utilizou para o mal, utilizando para o bem, e no final do mês, pagando a conta a Deus, a gente ainda tem salário, ainda recebe dinheiro por isso, e reclama, sabota. Às vezes se dá aula na escola pública e na escola privada. Na escola pública você chega atrasado e sai mais cedo. Na escola privada você chega na hora e sai na hora. Você desenvolve uma doença curiosa. É um atestado médico que funciona para o grupo escolar, mas de tarde você está bonzinho, que você vai dar aula na escola privada. E você está roubando o dinheiro do povo, porque isso é corrupção ativa, não é nem passiva, porque você recebe dinheiro do povo, mas é pouco. É uma outra questão, é uma outra luta justa por uma remuneração digna dos professores. Mas se você faz isso, você sabota. E por que você acha que à noite você vai pedir a Deus e Ele vai atender? Se você não é fiel no pequeno, como será fiel no grande? Mas mesmo assim, Ele aposta na gente. Ele vê a luz, Ele vê o sal. Só que Ele quer ver a gente operar essa luz, esse sal. Ilumina esse canto que você está, porque fazendo isso aqui, você mostra para mim que é capaz de iluminar aqui. Nós queremos o que nós não damos. Mesmo assim, Deus aposta na gente. De forma que eu sei, gente, que nós temos muitas dores,
Eu sei que existe muita decepção, muita mágoa, muito ressentimento. Eu sei que há muito arrependimento do que foi feito ou do que não foi feito. Eu sei que dentro de nós existe um monte de conteúdos que seriam todas as justificativas para a gente não agir. Mas Jesus, Ele veio para dizer que dentro de nós existe luz e sal, que nós podemos iluminar e temperar a vida uns dos outros, que não são nossos medos, nossos erros e nossos defeitos que vão servir como justificativas ou como desculpas para que a gente não sirva a Deus. E para servir, um soldado tem que ser competente. E alguém que é competente é alguém que se cuida, é alguém que se ama, é alguém que se respeita, é alguém que é produtivo para si mesmo, é alguém que não lamenta e corre atrás, que não culpa, se responsabiliza. Mas isso é característica de alguém que se ama. Mas mesmo esse amor é um processo de construção. Então, para vocês, um mantra em 2014, para ser desenvolvido na mente de vocês, porque quando isso for alcançado, tudo mais virá. Tudo mais. Comecem a dizer para vocês, até virar realidade: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Porque aquele que ama a si, ama o próximo e ama a Deus. Não tenha medo de se amar. E é para se amar bem cheio de defeitos como nós somos. Assim como a mãe ama o filho como ele é. Inclusive, geralmente quando a mãe tem vários filhos, ela justamente dá mais atenção ao mais problemático. E aqueles que são certinhos ficam irritados. Eu não dou trabalho nenhum e a senhora só dá atenção a fulano. Por isso mesmo, meu filho, porque você já está pronto. Seu irmão não. Se uma mãe é capaz de fazer isso com um filho que não está pronto, imaginemos Deus. Imaginemos Deus, porque nossa mãe nos ama a partir dos defeitos que ela sabe, porque tem uns que ela nem desconfia. Mas Deus sabe de tudo e ainda assim nos ama profundamente. Então não vamos mais usar desculpas para não se amar. É uma necessidade. O amor a si é a condição para amar aos demais. Tenha um 2004 luminoso, cheio de trabalho no bem, de crescimento interno, e que a família de cada um de vocês aqui representada, seja de encarnados ou de encarnados, recebam desta casa de luz, dessa embaixada do Cristo na Terra, todas as emanações de vibrações de amor, de carinho, de confiança. Muita paz e muito obrigado por mais um ano aí, gente. A gente